Bem-vindos ao The Debate, uma análise aprofundada de perspectivas divergentes e complementares sobre os movimentos do mercado. Hoje é quinta-feira, 5 de março de 2026, e olha, o cenário macroeconômico global amanheceu sob extrema tensão. Com certeza, é um amanhecer muito pesado, na verdade. Nós observamos uma escalada dramática no Oriente Médio nas últimas horas. Temos relatos confirmados de que um submarino dos Estados Unidos afundou uma fragata iraniana, enquanto o Irã já respondeu com o lançamento de novas ondas de mísseis. Exato. E o impacto nos mercados foi imediato e brutal. O barril de petróleo, como era de se esperar num cenário bélico dessa magnitude, disparou, subiu mais de 11% devido a esse conflito direto. E o nosso foco hoje é dissecar o que isso significa na prática para o investidor local. Porque não dá para ignorar a tela do computador hoje. Não dá mesmo. O X da questão que vamos explorar aqui é bem direto. Como esse choque geopolítico e a consequente alta violenta do petróleo afetam o nosso mercado, mais especificamente a bolsa e o nosso câmbio. Estamos diante de uma proteção estrutural via commodities ou de uma fuga global de capitais que não tem como ser freada? E as visões sobre isso são bem divergentes. Sem dúvida. Para deixar claro desde o início, a minha perspectiva é que essa alta de mais de 11% do petróleo, impulsionando as ações da Petrobras, atua como um verdadeiro amortecedor para o Ibovespa e que essa pressão no dólar, que hoje abriu orbitando a casa dos R$ 5,20 a R$ 5,26, representa uma volatilidade temporária. Bom, eu vejo isso de um ângulo bem diferente. A minha leitura é totalmente focada no risco sistêmico. O conflito armado direto entre os Estados Unidos e o Irã gera uma aversão a risco global de proporções insuperáveis. Para mim, a queda geral do Ibovespa que estamos vendo hoje nos terminais e o dólar patinando acima de R$ 5,20 representam uma nova realidade estrutural. É um cenário que se impõe de forma absoluta, independentemente do desempenho isolado e positivo de uma única empresa, por maior que seja a Petrobras. Certo. Mas para a gente estabelecer um raciocínio em torno da resiliência do nosso mercado, a gente precisa olhar para a composição estrutural da Bolsa Brasileira. O Brasil possui o que chamamos no mercado de hedge natural. Uma proteção, você diz? Exatamente, uma proteção. E para quem está nos ouvindo e quer entender a mecânica disso, um hedge é basicamente isso mesmo, um seguro. É como se a nossa bolsa tivesse um seguro embutido que a maioria das economias emergentes e até mesmo algumas desenvolvidas simplesmente não tem. Quando observamos um choque de oferta e um prêmio de risco geopolítico sendo injetado diretamente no preço do barril de petróleo, resultando nessa alta de 11%, estamos falando de uma injeção monumental de expectativa de receita. As nossas empresas que exportam energia vão ganhar muito mais dinheiro. Contabilmente, sim. E na prática também. Não é à toa que as ações da Petrobras estão operando em forte alta hoje. Elas refletem exatamente essa captura de valor imediata. O meu ponto central não é ignorar que existe uma tensão global gravíssima, eu sou realista quanto a isso, mas sim reconhecer que o nosso mercado tem mecanismos de defesa orgânicos. Mas olha, é justamente aí que mora o perigo dessa tese. Ela subestima completamente a gravidade da variável geopolítica que estamos enfrentando. Como assim subestima? Subestima porque nós não estamos falando de um corte burocrático de cotas de produção da OPEP, ou de uma greve pontual em algumas refinarias. Nós estamos falando de um submarino militar americano afundando uma embarcação iraniana e de mísseis cruzando os céus em retaliação. O envolvimento cinético e direto de potências militares dessa magnitude altera o jogo inteiro. A matriz de risco global foi reescrita nesta madrugada e o pânico que se instaura no mercado anula completamente qualquer benefício isolado que uma commodity específica possa oferecer a uma nação emergente. Entendo por que você pensa assim, mas deixe-me dar uma perspectiva diferente sobre a dinâmica interna desse fluxo de capital. Pensa no investidor estrangeiro institucional hoje. O mandato dele exige que o capital vá para algum lugar. Ele não pode simplesmente colocar bilhões debaixo do colchão. Esse investidor busca desesperadamente alocação em teses que se beneficiem ou, no mínimo, que consigam sobreviver a um choque inflacionário focado em energia.
É aí que ele encontra na Petrobras uma âncora de valor. E é essa âncora corporativa gigantesca que impede um colapso cambial muito maior. Sim, o dólar abriu pressionado, orbitando entre 5,20 e 5,26. Isso reflete o nervosismo inicial. É natural. Mas a magnitude dos lucros que uma petroleira do nosso tamanho gera com um barril nesses patamares atua como uma força gravitacional. Sinto muito, mas não engulo essa. Deixe-me dizer o porquê. A evidência clara de que essa força gravitacional não é suficiente está na própria tela de cotações de hoje. O Ibovespa reflete uma queda severa, acompanhando as bolsas mundiais, apesar da alta da Petrobras. Certo. O índice cai hoje, mas Isso é um fato indiscutível. O índice brasileiro está caindo. A ideia de que a Petrobras atua como um amortecedor cria uma falsa sensação de segurança para o investidor pessoa física. Se a gente usar a sua analogia do amortecedor, e a analogia é até boa, para um buraco na estrada. Mas e se o carro inteiro estiver caindo de um penhasco? É isso que uma escalada de guerra global representa. O fato de o Ibovespa cair hoje demonstra que a pressão vendedora nos outros 80 e poucos papéis da Bolsa é violenta demais. Essa pressão de venda sobre o varejo, sobre os bancos, sobre a construção civil, simplesmente sobrepõe esse ganho de 2 dígitos no preço do petróleo. A Petrobras vira uma ilha isolada de ganhos em um mar de perdas generalizadas. Mas a matemática do índice joga um jogo diferente e a gente precisa colocar os pesos na balança. A Petrobras, junto com a Vale e outras empresas atreladas a commodities, detém um peso completamente desproporcional na composição do Ibovespa. Quando o petróleo sobe 11% de forma abrupta, a geração de caixa projetada para a petroleira não é apenas um ganho contábil. Esse fluxo de caixa livre é dinheiro real. Ele se converte em dividendos altíssimos. Sim, os dividendos são altos, mas isso não segura o fluxo de saída. Segura no médio prazo, porque quando falamos de valuation, ou seja, do valor justo da empresa baseado no dinheiro que ela vai gerar, esse indicador fica tão atrativo que gestores de grandes fundos não podem ignorá-lo por muito tempo. Essa força gigantesca serve como um piso. Se não tivéssemos esse vetor de proteção, com o cenário de pânico que você descreveu, o nosso índice estaria derretendo a taxas muito mais alarmantes. A gente estaria acompanhando integralmente o pânico dos mercados europeus ou asiáticos, que importam energia. A alta da Petrobras segura o índice pela gola, evitando uma espiral de liquidação total. Essa visão presume que o mercado sempre fará a distinção racional e cirúrgica entre os setores da economia durante momentos de extremo estresse financeiro. A história nos mostra que, no pânico, o contágio é cego. Cego até certo ponto. Não, cego de verdade. Quando o investidor estrangeiro gigante decide zerar sua exposição a risco emergente porque tem míssel voando no Oriente Médio, ele não faz uma triagem cuidadosa. Ele não pensa, vou poupar a petroleira brasileira e vender só os bancos e as varejistas. Ele aperta o botão de venda para o índice inteiro, geralmente usando ETFs ou contratos futuros. Ele se desfaz do pacote Brasil por completo. E aí que entra o comportamento do câmbio, que é o verdadeiro termômetro do medo. A instabilidade global pressionou imediatamente o dólar para essa faixa de 5,20 a 5,26. A gravidade de uma ação militar direta destrói a confiança que qualquer gestor global possa ter em moedas periféricas. O mercado de câmbio é brutalmente líquido. Ele reflete o medo em milissegundos. E o que acontece é o clássico flight to quality. Ou fuga para a qualidade é quando o capital global foge de ativos arriscados e corre para o porto mais seguro do mundo, que tradicionalmente são os títulos do Tesouro dos Estados Unidos e o ouro. Exatamente. O capital global não vai buscar refúgio no Brasil só porque a gente exporta petróleo. Em tempos de guerra, a preservação do capital é a regra número 1. O investidor prefere o rendimento do Tesouro americano, mesmo que a inflação corroa um pouco desse ganho, do que o risco de ficar exposto a uma moeda emergente. Por isso, o dólar a 5,26 hoje não reflete uma piora nos fundamentos macroeconômicos brasileiros de ontem para hoje. Ele reflete uma reprecificação global, onde o Brasil é sumariamente ignorado e abandonado no curto prazo. Esse é um ponto interessante, embora eu o enquadrasse de forma diferente. Principalmente quando focamos na balança comercial e na mecânica de fluxo de capitais nos próximos passos dessa engrenagem. Eu concordo que a aversão ao risco inicial causa essa corrida para o dólar.
É o reflexo instintivo que explica a abertura do mercado com o câmbio batendo no 5,26. Mas pensa comigo no passo seguinte dessa mesma engrenagem. Estou ouvindo. O Brasil é um dos maiores exportadores líquidos de commodities do mundo. Quando o barril de petróleo salta 11% em dólar e o próprio dólar ao mesmo tempo fica mais caro, indo para R$ 5,26, o que acontece com a receita em reais da Petrobras? Ocorre um efeito multiplicador brutal. A empresa ganha mais porque o produto encareceu lá fora e ganha mais ainda porque cada dólar faturado agora vale mais reais aqui dentro. As margens dessas empresas exportadoras se expandem de forma explosiva. E, paradoxalmente, o que o mercado sabe que vai acontecer no médio prazo. Esse volume massivo de exportações gera um superávit comercial gigantesco. As petroleiras, as mineradoras, o agronegócio, eles vão receber bilhões de dólares lá fora. E esses dólares, pela natureza da operação comercial, terão que ser internalizados no Brasil. Esse fluxo de entrada comercial atua como um contrapeso natural e inevitável a essa pressão financeira de saída que você mencionou. A sua lógica matemática está correta, mas a janela de tempo é o calcanhar de Aquiles dessa teoria. O mecanismo de autocorreção comercial que você descreve leva meses para se refletir na economia real e no fechamento de câmbio. O problema é que o mercado financeiro é míope. Ele não tem paciência para esperar o navio de soja ou o petroleiro descarregar lá na Ásia e o dinheiro voltar. O mercado opera no que chamamos de D0. E para clarear esse termo, operar no D0 significa liquidação imediata. O pânico exige respostas e ajustes de portfólio no mesmo dia, não daqui a 3 meses, quando a balança comercial fechar o trimestre. Perfeito. O gestor tem margens de garantia sendo chamadas hoje. Os derivativos estão sangrando hoje. Ele precisa liquidar hoje. Por isso, D0 engole a promessa do superávit comercial futuro. E mais crítico ainda, o choque geopolítico não é estático. A gente tem que avaliar o risco de escalada real. Se esse petróleo a 11% a mais se estabilizar nesse patamar, ou subir ainda mais com um possível bloqueio do Estreito de Hormuz, teremos um choque inflacionário global imediato. Sem dúvida, o cenário inflacionário é o grande temor. Exato. O custo de vida vai subir. O combustível fica mais caro na bomba do mundo inteiro. Para combater essa inflação, o Federal Reserve americano e os bancos centrais europeus não vão ter outra escolha a não ser manter ou até elevar as taxas de juros para tentar destruir a demanda e esfriar a economia. E quando os juros globais sobem, o prêmio exigido para um gringo investir no Brasil se torna proibitivo. O custo de capital das nossas empresas locais, aquelas que não exportam petróleo, vai às alturas. Como a nossa bolsa sobrevive a um aperto monetário global dessa magnitude? Eu reconheço totalmente essa limitação. O risco de um choque inflacionário global, gerando aumento de juros lá fora, é real, é substancial e é o vento mais contrário que o nosso mercado enfrenta agora. A inflação importada vai testar muito a condução do nosso próprio Banco Central. No entanto, o ponto central da proteção relativa do Brasil ainda se mantém de pé. Pensa no investidor lá fora que está lotado de ações do S&P 500. Hoje, o índice americano é amplamente dominado por empresas de tecnologia de altíssimo crescimento. E qual é a dinâmica dessas empresas? Elas precisam de juros baixos no presente para justificar lucros gigantescos que prometem entregar lá no futuro. Se o petróleo explode, a inflação explode e o juro americano sobe, quando o juro sobe, o valor presente dessas promessas de tecnologia despenca. O gringo que está alocado em tecnologia sofre um impacto absurdamente violento. Sim, as techs sofrem muito com juros altos. Já o investidor local no Brasil está posicionado em uma bolsa que, na sua essência, o que chamamos de uma proxy do mundo físico. Ou seja, é um mercado formado por empresas da velha economia que lidam com coisas tangíveis. Nós temos bancos tradicionais gigantescos, temos as maiores extratoras de minério, empresas agrícolas e, claro, a Petrobras no centro da energia. Em um cenário de guerra e inflação de matéria-prima, o mundo físico passa a valer muito mais que o mundo digital. Investir na fonte da inflação, que é a commodity, é a estratégia de sobrevivência mais velha e testada do mercado.
Por isso, eu não argumento que a Bolsa Brasileira sairá ilesa. Claro que vamos sofrer volatilidade. Mas insisto que, no curto prazo, o fato de sermos o celeiro e uma das reservas de energia do mundo confere ao investidor do Ibovespa uma blindagem infinitamente superior à encontrada nas bolsas americanas e europeias hoje. O conceito de sermos o fornecedor do mundo físico é bonito na teoria, mas na prática de uma guerra, a dinâmica do consumo quebra. Você diz que produzimos o que o mundo precisa, mas e se o mundo simplesmente não conseguir comprar? Isso seria um cenário de recessão global profunda. Que é exatamente o que uma guerra dessa escala pode causar. Se a demanda global retrair violentamente devido ao impacto logístico do conflito, ao fechamento de rotas marítimas e ao colapso na confiança do consumidor nos países ricos, nem mesmo as exportações vão nos salvar. Além disso, para o investidor brasileiro que olha o seu portfólio completo, o ganho da Petrobras é totalmente ofuscado pelo custo de vida local. A inflação importada vai bater na construção civil, no varejo, nas aéreas. Essas empresas domésticas constituem a grande maioria dos empregos e do tecido econômico real do Brasil. Portanto, olhar para o Ibovespa e achar que a Petrobras vai salvar o país inteiro é ignorar o banho de sangue nas outras 80 empresas do índice. Esse choque inicial, caracterizado pela queda nos índices globais hoje e por esse câmbio estressado entre 5,20 e 5,26, dita a cadência pessimista dos próximos meses. O capital é covarde. Ele foge ao primeiro som de canhões e demora anos para retornar, por mais atrativos que sejam os dividendos de um único setor. Chegando à síntese da nossa análise, a minha posição permanece ancorada na materialidade dos números. Contra fatos e balanços não há muito como argumentar. A alta de 11% no petróleo motivada pelo conflito não é uma ilusão de ótica, é uma força tangível. E a resiliência demonstrada pelas ações da Petrobras hoje são vetores de proteção fundamentais para o nosso mercado. Esses fatores atuam sim como um poderoso contrapeso. Eles ajudam a estabilizar os impactos negativos no Ibovespa e, via balança comercial, conferem um limite de racionalidade ao câmbio, mesmo que estejamos vivendo a tensão do dólar na casa dos 5,20. O peso corporativo absurdo dessa geração extraordinária de caixa cria um piso de valor claro. É esse piso que protege o investidor brasileiro de um derretimento completo, provendo um hedge natural que não pode ser desconsiderado ao estruturarmos nossos portfólios locais. Por outro lado, a minha conclusão foca na realidade sistêmica implacável em que estamos inseridos. O mundo mudou hoje. A extrema gravidade dessa guerra aberta no Oriente Médio, com o envolvimento direto de americanos e iranianos, impõe ao mercado global uma aversão a risco que é indiscriminada. Não adianta tentar ser a exceção à regra quando a regra é o pânico absoluto. É essa força macroeconômica maior que dita a queda das bolsas mundiais hoje, arrastando inevitavelmente o Ibovespa junto. E é ela que vai manter o dólar estruturalmente alto, ofuscando e limitando drasticamente qualquer brilho temporário do mercado de energia. O pânico global sempre suplanta o ganho isolado. Onde nós certamente convergimos hoje é no reconhecimento do peso histórico e da extrema gravidade do cenário internacional. Os fatos que analisamos são inegáveis. O confronto direto entre uma potência como os Estados Unidos e o Irã altera todo o xadrez geopolítico e introduz uma camada de incerteza severa em absolutamente todas as classes de ativos do mundo. Também concordamos integralmente que essa instabilidade exerce uma pressão inevitável e imediata sobre o nosso câmbio. Ver o dólar rodando entre 5,20 e 5,26 hoje exige do investidor atenção máxima aos seus níveis de alavancagem e liquidez. Exatamente. A complexidade do mercado financeiro se revela com mais clareza justamente nessas intersecções violentas. É um embate entre um risco geopolítico com um potencial letal e a dinâmica mecânica de preços das matérias-primas essenciais. E essa divergência que exploramos hoje ilustra a importância crítica de um investidor não reagir por impulso a manchetes isoladas. É preciso analisar os múltiplos fatores macroeconômicos simultaneamente. Avaliar o peso desse pânico sistêmico contra a solidez matemática do fluxo de caixa das nossas gigantes de commodities é um exercício contínuo.
Nenhuma decisão drástica de alocação deveria ser tomada sem pesar os dois lados dessa balança. É fundamental compreender essas diferentes perspectivas ao navegar em águas tão turbulentas quanto as de hoje. Há múltiplas camadas de complexidade neste mercado em constante mudança, e as consequências do afundamento dessa fragata continuarão a se desenrolar de forma imprevisível nos próximos dias e semanas. Encerramos nossa análise por aqui, deixando todas as peças do tabuleiro dispostas de forma transparente. Agora, cabe a você avaliar o peso de cada argumento frente ao seu próprio horizonte de tempo e à sua estratégia de investimentos. Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima.